Estavam vendo a floresta, que era o seu sustento, que era o seu habitat, seu lugar que eles moravam, sendo destruída por um progresso a qualquer custo que só beneficiava os grandes fazendeiros e os políticos da época. Só em 1975, quando a repressão do latifúndio estava dominando toda essa região, surgiram os primeiros sindicatos. Aí ele já começou nessa luta de sindicato, de lutar com, assim, de se envolver pela pobreza, pelo seringueiro, pela luta dos seringueiros, pelo que os seringueiros vinham sofrendo. Ele tinha ideias muito claras, ele escrevia bem, tinha erros de ortografia, mas ele escrevia de forma fantástica. Era alguém que não negociava princípios, era um fantástico negociador, desde que não fossem colocados em negociação os princípios. O Chico tinha essa qualidade de se representante das pessoas, mas também sempre ter o pé no chão, de trabalhar sempre para incluir outras pessoas e ser um ser coletivo. Eu chamava ele de balseiro, pai, isso é o balseiro, porque todo mundo que ele via, ele parava para conversar e as pessoas se aproximavam dele, né? Então, porque o balseiro, quando vai no rio, ele topa qualquer coisa, ele já fica ali parado, né? E o pai era assim, todo mundo gostava muito de papear com ele. Foi muita festa junto, tomemos cachaça junto, dancemos junto, namoremos junto, né? Naquela época de ditadura, havia apenas dois partidos, a Arena e o MDB. O MDB era o único partido em que os trabalhadores depositavam certa confiança. Eu não entendia nada do processo político partidário, mas aceitei me candidatar e fui eleito. Isso me deixou numa situação difícil, porque eu não tinha nenhuma experiência no ramo. O Chico foi eleito vereador pelo MDB, justamente porque nós não se conformava com a desculpa, com as alegações que os patrões faziam, que as autoridades faziam, que não tinha jeito para as coisas. Então nós temos que ver se arruma algum porta-voz nossa já dentro do parlamento. E a gente se juntou e elegeu o Chico. 79, 80, tem discurso do Chico Mendes na Câmara Municipal de Chapuri, que ele foi vereador, falando em defesa da Amazônia, quando muito poucos intelectuais brasileiros falavam nisso no Brasil inteiro. Quer dizer, era um cara muito à frente do tempo dele. Em março de 76, participei diretamente do primeiro momento de resistência dos seringueiros da região. O empate, ele é uma ação, mas ele é fundamentalmente uma ação baseada no diálogo. Ele é uma ação por quê? Porque ele visa empatar, ou seja, impedir o desmatamento. A nossa luta, a nossa briga era mais na conversa, no diálogo, para poder convencer o caboclo que está derrubando a floresta completamente. Era um absurdo, era um crime, né? A gente estava acampado no Cachoeira para impedir, nesse caso não o desmatamento, mas a entrada do Darli. Os companheiros decidiram que o Darli tinha comprado, né, uma parte do seringal e ia entrar. Os companheiros lá dentro souberam que ele ia entrar e resolveram que ele não ia entrar. Aí nós fomos, no outro dia cedo, nós éramos 159 pessoas, homens, mulheres e crianças. E as mulheres, quando a gente foi saindo, as mulheres disseram assim: nós vamos na frente com as crianças, porque a polícia não vai atirar nas mulheres e nas crianças. Aí nós fomos, dá mais ou menos uma hora de caminhada, né? Um monte de gente, então vamos um pouco mais devagar. Então. Todo mundo tenso, porque ninguém sabia o que tinha lá, né? Aí quando a gente foi chegando próximo assim, aí os policiais fizeram uma formação em fila dupla, né? E a gente começou a ouvir aquele negócio de botar bala na agulha, aquelas coisas assim, né? As professoras da escola, com as crianças, e isso a gente não tinha combinado, não tinha se discutido na reunião, elas puxaram o hino nacional.
começaram a cantar o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. A ideia era mostrar, nós somos brasileiros, né? Foi isso que elas pensaram e por isso que elas puxaram. Só que o hino nacional é um dos símbolos pátrios, né? Então, os militares que estavam ali em formação, quando elas começaram a cantar o hino, o tenente imediatamente deu um comando, né? Todos os policiais que estavam com arma longa ficaram em posição de apresentar armas, né? E o tenente que estava com arma curta ficou em posição de continência, né? E ali, bom, parados, né? Quando a gente viu isso, a gente cantou o hino nacional inteirinho, todas as estrofes, tudo, né? Com as crianças, todo mundo cantou o hino nacional todinho, né? Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Aí já começaram a fundar esse Partido dos Trabalhadores. E foi nesse período que o Chico Mendes e o Lula foi indiciado na Lei de Segurança Nacional. Ele ficou preso em quarto escuro, passou não sei quantos dias ainda. Minha mãe conta que foi um período muito difícil da vida dele, porque ele apanhou no chamado pau de arara, né, que tinha. Então, sabe, era forçado a falar coisas que ele não sabia. Então, assim, foi um período muito difícil na vida dele. Ela tinha acabado de casar com ele, então dependia totalmente dele, do marido que tinha tirado ela de casa, né, casado. Então, ela dependia e ficar ausente, passou muitas necessidades, não tinha o que comer, tinha que depender da ajuda das pessoas. Então, foi um período muito difícil para os dois. Ele tendo que ir a Manaus e vir, então foi uma coisa bem difícil. Eleições diretas! Eleições diretas! Prometo manter, defender, cumprir a Constituição. Era o momento da democratização, um contexto importante, onde todas essas questões estavam sendo discutidas. Mas a questão da Amazônia e dos seringueiros não aparecia na discussão. Eles continuavam tão invisíveis quanto há 100 anos atrás. Eu escrevi uma carta para o Chico, daqui de Brasília, dizendo para ele que o debate da democratização não os incluía. E que eu achava que eles precisavam organizar pelo menos uma reunião aqui em Brasília, para que esse movimento de defesa da floresta fosse conhecido. E ele achou a ideia, assim, muito importante. E nós conseguimos rapidamente o apoio do Ministério da Cultura e começamos a organizar, então, um encontro, que seria, assim, um encontro de 10, 15 líderes, digamos assim. Mas essa ideia de um encontro em Brasília, ela se espalhou pela Amazônia. E nós começamos a receber, assim, ligações de pessoas que nem sabiam usar o telefone, que diziam que tinham ouvido falar que ia ter uma reunião em Brasília dos seringueiros e eles queriam participar. Bom, nós acabamos reunindo mais de 100 pessoas, de toda a Amazônia. Que sejam respeitadas as decisões do 4º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, no que diz respeito ao nível específico de reforma agrária para a Amazônia, que garanta o mínimo de 300 hectares e o máximo de 500 hectares por colocação, e obedecendo à realidade extrativista da região. Aí surgiram duas decisões muito importantes. A primeira foi a criação do Conselho Nacional dos Seringueiros, que passou a ser uma entidade representativa desse segmento social, que até hoje é muito atuante. E o segundo resultado foi a ideia de ter a regularização das áreas onde os seringueiros moravam, e moram ainda hoje, num formato parecido com as terras indígenas. Então eles propuseram reservas extrativistas.
A alternativa hoje para a região amazônica é a criação da reserva extrativista. É a única forma hoje que o seringueiro e o índio encontram para defender essa floresta e depois transformar essa floresta, quer dizer, economicamente viável para a região, para o país e para o mundo. Você tem uma proposta que é a seguinte: um espaço público, propriedade da União ou do Estado que eu criar, certo? Destinado ao uso sustentável por populações tradicionais que já o ocupam.